Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo. Hoje quero trazer aqui um vídeo muito interessante, porque é uma forma de explicar como é que funciona este modelo de psicoterapia somática, recorrendo a um mito muito antigo da Grécia Antiga, que vem de Creta, que é o mito do Minotauro, e é um conhecimento que já está impregnado no nosso inconsciente coletivo e que é usado muitas vezes para explicar como é que funciona este processo de aprofundamento emocional e como é que nós conseguimos entrar neste mundo tão desconhecido, talvez tão obscuro, que é o nosso inconsciente. Um lugar onde nós temos toda a informação, onde nós temos tudo o que nós precisamos para compreender o que está a sentir, o que está a acontecer entre nós, porque dentro do nosso inconsciente nós temos o nosso próprio salvador interno, nós temos o nosso próprio guia interno, ou o nosso mestre, o que é que nós escolhemos chamar a essa inteligência bio-espiritual que nós temos dentro de nós. E para explicar melhor como é que funciona o processo psicoterapêutico somático, eu vou recorrer aqui ao mito que muita gente conhece, que é chamado mito Minotauro, que é um mito que explica que existia um monstro dentro de um labirinto e que esse monstro devorava vários jovens, que é uma forma de sacrifício, e a melhor forma que se descobriu, ou a solução que se descobriu para matar esse monstro, que era metade homem, metade besta, foi através do Teseu, que com a ajuda da Ariana, a sua amada, através de um fio, entrou pelo labirinto para não se perder, e quando chega perante o monstro, o Minotauro, mata o monstro, e à custa e com a ajuda do fio regressa novamente para não se perder nesse mesmo labirinto e vai para os braços da sua querida amada. E este é um mito muito interessante, porque aqui temos muitas chaves para compreender como é que funciona este processo terapêutico. E vamos começar pelo primeiro passo, porque quando alguém decide fazer este trabalho de aprofundamento interior, por norma traz um tema na sua vida, que pode estar refletido na sua saúde, pode estar refletido na sua parte profissional, na sua parte amorosa, etc. Mas é importante a pessoa definir o seu próprio tema, definir o seu próprio caminho ou definir a sua própria jornada para poder descobrir de onde é que vem o seu monstro interno para procurar sair desse tema e curar, de certa forma, esse sintoma. Então aqui o que é dado? Aqui nós entramos neste tal labirinto de Minotauro. E a melhor forma de nós começarmos a entrar neste labirinto, que é a nossa própria mente, as nossas próprias defesas, o nosso próprio ego, em vez de nós entrarmos numa forma mais racional, de uma forma mais intelectual e a fazer esse aprofundamento através da nossa mente, nós teremos que usar recursos específicos para entrar nesse lugar, para ir exatamente esse lugar onde nós necessitamos de ir. Aqui o labirinto representa a nossa mente, e existe aquela frase que é mente mente, não é? E claro que se nós temos um problema e nós não conseguimos encontrar a solução, e se nós formos para o lugar do mental, nós vamos nos perder num labirinto, vamos tentar procurar o porquê em várias informações, na internet, com os nossos amigos, com as pessoas que achamos que podem ser pessoas de fonte de informação, e acontece muitas vezes, quando temos um problema, nós perdemos na nossa mente, ficamos tão focados nas nossas soluções mentais, que nós não percebemos que na realidade a solução desse problema está bem escondido mesmo lá no fundo, e nós não podemos andar à volta da nossa mente porque nós podemos perder. Daí o objetivo da consulta, qual é que é? O objetivo da consulta é construir um fio, é construir um fio psicoterapêutico. E como é que é construído este fio? Este fio é construído através da compreensão, da interiorização e da descoberta de quais são os nossos maiores recursos emocionais. Porquê? Porque se nós vamos entrar num labirinto e para não correr o risco que nós nos perdemos na nossa mente, nós temos que usar recursos específicos, e esses recursos terão que ser recursos na qual nós sentimos segurança, conexão e presença. Onde aqui o objetivo é encontrar situações na nossa vida, pessoas ou lugares, que nos fazem sentir seguros e que nos permite estar disponíveis para sentir aquilo que nós necessitamos de sentir quando fazemos este mergulho. Porque ao fazer este mergulho nós vamos nos confrontar com lugares desconhecidos, vamos nos confrontar com as nossas próprias defesas do nosso ego,
nós vamos nos confrontar com medos. E claro que se nós ficamos aprisionados nesses lugares, nós vamos ficar aprisionados no labirinto. Então a melhor forma de nós sairmos do labirinto e chegar ao sítio onde nós queremos ir é criar este trabalho de recursos e preparar o nosso corpo internamente com energia, vitalidade, presença e conexão para começar a fazer essa descida. E aqui começa a psicoterapia somática. E é aqui que entra em função do psicoterapeuta. É ajudar a própria pessoa a descobrir por ela própria de que forma ela consegue fazer isso por ela mesma. E a partir do momento em que existem os recursos necessários, em que existe uma maior panela interna para tolerar este desconforto, é aí sim que começamos o mergulho. E quando começamos a descer pelo labirinto e começamos a ir a encontrar, chegamos a um momento em que neste trabalho, que pode ser numa consulta, pode acontecer na segunda consulta, onde nós encontramos o ponto central do conflito. Aquilo que nos leva a este problema. Por norma é um conflito emocional trazido através de um trauma. E o trauma representa o Minotauro, porque é algo que é monstruoso, entre aspas, mas que é ao outro lado que também é humano, também está no nosso corpo. E aqui o papel é olhar para o Minotauro, conseguir fazer pazes com o Minotauro, aceder à informação do Minotauro e matá-lo para poder conseguir sair desse labirinto. Imaginamos que existe um trauma de abuso, o objetivo é a própria pessoa, nesses recursos, conseguir confrontar-se com essa história de uma forma segura, amistosa e amorosa, para poder estar em paz com o perpetrador, com o agressor. Porque é isso que faz com que o monstro desapareça do nosso inconsciente e deixa de ser necessário para estar lá presente. E isto é um processo em que requer ao terapeuta ter ferramentas de trabalho com o trauma. E isto é muito importante, porque trabalhar com o Minotauro requer conhecimento, profissionalismo e requer um trabalho interior por parte do terapeuta. Para depois a pessoa conseguir sair desse labirinto, para quando sair da mente e estar novamente na posse dela própria, ela conseguir olhar para essa situação à distância e fazer a dita integração, fazer as ditas mudanças e colocar em prática aquilo que aprendeu com essa ferida. Porque todos os traumas têm uma razão, têm um propósito sagrado, é a aprendizagem, nada mais do que isso. Todo o trauma ensina-nos algo que nós necessitamos de aprender para a nossa alma poder expandir-se cada vez mais, para poder crescer cada vez mais. Então, ao sair do labirinto e depois estando mais consciente daquilo que foi vivido e perceber como é que o Minotauro funciona na nossa vida e desde quando é que ele está presente e como é que ele se manifestou, nós já podemos estar em paz com as nossas defesas, já podemos estar em paz com esse trauma e assim mudar a nossa vida de acordo com uma forma que nós sentimos mais plena para nós próprios. Imaginamos que no caso do abuso, eu estou a dizer aqui só um exemplo específico, podemos dizer aqui vários temas, a pessoa aprende a criar limites, aprende a saber a dizer não, aprende a estar mais consciente do seu instinto e aprende a confiar mais na sua intuição. E a grande aprendizagem do trauma em matar e ir a esse Minotauro é a pessoa resgatar o seu poder interior. É por isso que é importante fazer este trabalho de uma forma segura, porque há o risco de muita gente querer fazer este trabalho de uma forma solitária e o risco pode ser perder-se da sua própria mente. Entrar numa espécie de um processo de dissociação, num processo de ansiedade, num processo de busca constante e num processo de autocontrole e pode ser nefasto. Por isso é importante nós primeiro trabalharmos os nossos próprios recursos internos e talvez ter a ajuda de alguém no qual confia para poder ir a esses lugares de profundidade que necessitam de atravessar certos tipos de emoções que são muito desconfortáveis de sentir durante essa travessia pelo labirinto, que pode ser desde culpa, vergonha, ressentimento, revolta e outro tipo de sentimentos como tristeza, abandono, humilhação, outro tipo de sentimentos que é importante a pessoa estar presente, mantendo-se sempre agarrada ao fio, não perder a sua segurança para poder não se deixar iludir por essas facetas, não se deixar levar e não se deixar iludir por o efeito emocional que isso tem no nosso corpo. Isto é a forma mais segura de nós irmos certamente ao nosso centro e sair vitoriosos do labirinto e poder transformar a nossa vida de uma forma mais coerente, mais precisa. Isto ao fim e ao cabo não tem muito de espiritualidade, talvez tenha um pouco mais de misticismo aqui por trás deste processo,
Mas toda esta história que existe em torno do mito do Minotauro é uma boa forma de nos explicar, através da sabedoria antiga, o porquê de nós atravessarmos certos labirintos. Eu recordo uma vez ter feito uma viagem até a Catedral de Chartres, em França, e lá, no solo, mesmo no solo da igreja, existe um labirinto gigante, onde os monges circulavam à volta do labirinto até chegar ao centro. Era uma forma meditativa de confiar de que nós podemos passar o labirinto, mas no fundo, o que está por dentro do labirinto é o nosso centro. E esse caminho terá que ser feito com fé, com entrega, com presença e conexão, e não pode ser feito num sábado à tarde, ou no fim de semana, ou numa semana de retiro. Terá que ser um processo gradual, sem atalhos, e que ajuda, e com a presença de alguém que nos ajuda a criar estas ferramentas e a trabalhar e educar o nosso corpo para poder libertar o problema que nos aflige. Espero que este vídeo tenha sido útil para compreender mais ou menos de uma forma geral como é que funciona o processo de aprofundamento interior através do recurso ao mito do Minotauro. Alguma dúvida, basta só escrever, comentar, partilhar, subscrever. Estarei aqui deste lado. Obrigado por este momento e até já.